Nesse vídeo eu vou te mostrar na prática como editar no Lightroom como um profissional um evento social. No caso, eu escolhi uma igreja. Como todo evento, existem umas particularidades na hora da edição, como por exemplo o balanço de branco, a coloração, ou seja, você precisa de uma unidade de tratamento para dar qualidade. Isso daí é um desafio no evento social, porque cada lugar que você vai, cada ponto que você vai tem uma iluminação diferente, então eu vou te ajudar muito nesse aspecto. O que a gente vai ver aqui? A gente vai ver o tratamento básico, curva de tons, HSL, as correções de cores, detalhes que eu coloco na foto, como por exemplo, se eu fotografia ISO 100, eu coloco redução de ruído? Sim? Não? Por quê? Vamos ver isso daí, olha só. Correção de lente e muito mais. Agora pega papel e caneta, siga firme aí comigo, siga o seu coração. Eu vou esperar você dar um like antes de eu começar, tá legal? Porque eu sei que vai ser demais esse vídeo. Deu? Foi? Posso ir? Vamos nessa. Legal, gente. Então aqui eu tô no ambiente do Lightroom. Pra quem não sabe, vamos lá. Vamos começar aqui bem basicão, porque isso aqui é uma aula, bem um aulão mesmo, né? Então, vamos ver aqui o nosso Lightroom. Eu tô usando essa versão 11.3.1, tá legal? Do Adobe Photoshop Lightroom Classic. Esse daqui não é na nuvem, esse daqui é no PC, ou então no computador mesmo. Esse daí é uma versão mais robusta para trabalhar com fluxos maiores, tá? Aqui no Lightroom temos aqui esses menus aqui em cima, que a gente pode personalizar apertando o botão direito. Olha, eu vou tirar o imprimir e eu vou tirar a apresentação de slide, porque quanto menos aqui, mais rápido fica o Lightroom, né? Fica mais leve. Então aqui na biblioteca temos aqui esse lado aqui, olha, direito, aonde você organiza toda a sua vida aqui, né? Organiza com relação a onde estão suas pastas, as coleções, ó, olha quantas fotos eu fiz aqui para a igreja já, quantos trabalhos. E aqui desse outro lado você coloca a palavra-chave, metadados, você pode fazer uma edição rápida, eu recomendo que você não faça porque aqui não tem detalhes, né? Aqui, se eu apertar Tab, ela abre aqui, né? Eu uso para eu escolher as fotos, né? Você vê que tem muita foto repetida, muita foto que sai errado, então é aqui que eu faço a curadoria, né? Você pode escolher as fotos usando uma estrelinha ou então uma bandeirinha, tá? Que é a letra P, ó, que nem eu coloquei agora. E aí, essas daí você coloca aqui no filtro, ó. Se eu apertar aqui, vão aparecer todas as fotos. Se eu apertar a estrelinha, vai aparecer só essas. Por que eu coloquei? Estrelinha eu uso, porque assim, vou mostrar para vocês. Eu fotografei esse evento, né? Esse culto, somente com a minha câmera e uma lente 50mm. Aliás, se você quer saber como eu fiz essas fotos, todas essas fotos, vai aparecer um cartãozinho, um card aqui em cima. Esse vídeo tá incrível, passo a passo, na prática, gravado, tipo, todos os detalhes, tá bom? Qualidade bem massa para você ver como que eu faço isso, para você fortalecer o ministério aí da sua igreja. Também, eu fiz o seguinte, por isso que no próprio culto, quando tá mais calmo, eu tenho tempo, eu faço as escolhas aqui mesmo, né, na câmera. Por quê? Porque eu ganho produtividade e na câmera eu escolho tem uma teclinha de atalho que eu escolho aqui a estrelinha, né? Se você tiver com dúvida e quiser saber como eu faço isso, coloca aqui nos comentários, tá bom? Por que eu tô falando isso? Gustavo, na edição isso aqui é importante, faz parte da curadoria, é a primeira etapa da edição, entendeu? É você escolher as melhores fotos, e eu já fiz aqui, tá? Vamos aqui para a segunda etapa, para eu ser mais didático aqui para vocês, tá? O que eu faço? Depois que eu escolhi as fotos, eu venho aqui no menu Revelação. Eu tenho a parte aqui do lado esquerdo, entendeu? Eu tenho aqui umas pré-definições que eu posso colocar aqui e mudar as cores, filtros. Não é tema para essa aula aqui. Basicamente que eu uso isso. E coleções, mas não
o intuito aqui. O foco da nossa aula está aqui, olha só, revelação. A gente vai falar sobre, aos poucos, quando for editando, você vai vendo na prática, entendeu? Como que eu uso cada uma dessas opções, tá? Então aqui do lado direito é onde estão as ferramentas, né? Por exemplo, aqui, ó, que é a ferramenta brush, que é o pincel, aqui que eu tiro as manchas, aqui que eu faço crop. Então aqui isso aqui se chama faixa de ferramentas. Isso aqui é muito incrível, tá? Vocês vão ver que a minha edição é muito básica, é muito rápida, é direto ao assunto. Eu não fico usando tecnicismos, eu não fico vendo esses gráficos das dispersões de pixel para saber aonde que eu ponho a luz, onde que eu não ponho. Não, cara, porque eu vou meio que intuitivo, eu vou no coração, eu vejo o que tá bonito. E aonde tem pontos, por exemplo, esse ponto de luz que está estourando, que provavelmente deve ser essa parte aqui do gráfico, eu não estou nem aí, porque eu quero saber aonde que me incomoda ou não, porque a máquina não sabe onde é que está o ponto de luz. Eu que tenho que ajustar isso na pós-produção e a gente vai ver isso daqui na prática. Tá legal? Agora que eu vou fazer as pequenas ajustes, né? Eu faço ajustes gerais. Eu vou pegar aqui, eu mexo somente aqui na vibração, eu deixo a foto mais viva, para eu já ter ideia de como que vai ficar. Eu já aumento a nitidez e eu já coloco redução de ruído. Por quê? Tem foto que eu forcei muito no ruído. Tem foto que mesmo a ISO 100 eu coloco redução de ruído porque ela fica com a pele, dá uma textura, uma impressão mais gostosa. Tá legal? Aqui é uma escolinha, né, que as crianças aprendem sobre Bíblia e tudo mais. A gente chama de escola sabatina, porque isso daqui é de uma igreja adventista, de Orlando, na Flórida, que eu fotografei. Então, esse bloco dessa molecadinha está até aqui, olha, até a foto 14. Então aqui eu posso trabalhar junto. Se lembra que eu falei para você que eu quero que você trabalhe numa unidade de tratamento? Esse é o momento. Por quê? Aqui ele está com um balanço de branco. Se eu for para essa outra salinha que estavam essas outras crianças, você vê que está mais azulado? É outro balanço de branco, porque cada ambiente tem sua particularidade de iluminação. Aqui na igreja está mais amarelada, mais alaranjada, dentro da igreja, entendeu? Então essa é a questão. Fundamental. Se você quiser deixar tudo equalizado, também dá, né? Se aqui está amarelado, eu vou fazer o que aqui, né? Beleza. Agora vamos aqui por blocos. Eu trabalho aqui, que nem eu falei, por blocos. Então eu vou do bloco 1 ao 14, que são essas fotos. Eu tô achando um pouco amarelado. Então, ó, eu cliquei nessa primeira foto, apertei a tecla Shift e fui até o 14, olha. Opa, ó. Peguei até no 14, apertei a tecla Shift e apertei a tecla 1. Então todas essas fotos aparecem aqui. Então o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou, nesse momento, trabalhar aqui o balanço de branco para deixar parecido com a outra salinha, tá? Então eu vou deixar ela um pouquinho, eu vou tirar um pouquinho aqui do amarelo. Ó, tirei um pouquinho do amarelo, deixa eu ver o antes e o depois. Não, deixa eu tirar. Assim, por que está amarelado? Várias coisas. É o tipo da iluminação que entra por essa janela. O fundo aqui tem amarelo e rebate amarelo por tudo, entendeu? Só que eu não posso tirar a cor amarela, senão as crianças vão ficar pálidas, né? Essas crianças são lindas, né? Legal. Depois que a gente trabalhou isso, eu vejo algumas particularidades. Por exemplo, aqui tem muita sombra. Eu venho aqui, eu vou ajustar um pouquinho a sombra. Eu vou fazer isso aqui no geral, tá? No geral, eu vou colocar aqui e vou diminuir. Eu vou colocar em todas as fotos, Ctrl A, eu já vou tirar um pouco das sombras de forma geral em todas as fotos. Todas. Tá. Então tá, voltei aqui no bloco. Peguei essa daqui. Essa daqui eu vou tirar ainda mais um pouco a sombra. Gustavo, essa foto não é artística e não sei o que, não tem problema, porque você precisa mostrar em todo. Como eu estava com a lente 50mm, eu não consegui mostrar a sala inteira. Eu explico melhor naquele vídeo onde eu ensino vocês a fotografarem o passo a passo. Essa foto aqui, olha, não tem muito mais o que fazer, antes e depois, fechou, vamos para a próxima. Aqui é a mesma coisa, tá?
Aqui eu tenho que balancear, fazer um balanceamento de luz. Aqui tem muita luz, aqui está mais escuro, entendeu? Eu aperto a tecla M, né? E ele vai me mostrar um filtro, ó, um filtro degradê, entendeu? Aqui eu coloco para clarear e ó, aqui eu clareio, né? Eu dou uma equalizada. Equalizada, tá legal? Outro ajuste geral que eu faço, eu aperto o Command A, entendeu? Seleciono todas as fotos e já venho aqui, olha, em correção de lentes. Correção de lentes. Por quê? Opa! Correção de lente. Por quê? Porque ele vai ver que eu fotografei com uma câmera, uma lente 50mm, e ele vai ajustar todos os defeitos, né? Que provavelmente vinha da fábrica, né? Com relação à perspectiva, vinheta e tudo mais, ó. Ó como é que ela, no cantinho aqui, como é que trabalha, né? Bem massa. Gente, vamos lá. Então, prosseguindo aqui, essa foto eu já fiz um pequeno ajuste aqui do lado. Ela também não é nada gráfica, né? Não é nada... Não gosto, assim, tipo, não tem nada diferente nessa foto, mas é só para mostrar uma outra perspectiva. Essas fotos fechadinhas que eu gosto mais, entendeu? Vamos fazer um tratamento aqui com essa menininha. Eu vou aumentar a exposição, entendeu? Eu aperto a tecla mais aqui do meu teclado, ou então você vem aqui em exposição, ó. Exposição. R é o crop. Eu vou diminuir aqui para eu poder chegar mais perto dela. Ó. Beleza? Assim, ela já tem um olho super claro, não vou, e ela tem bastante luz nela. Eu não vou mexer mais nela, não vou mexer nela, tá bem legal essa foto, entendeu? Algumas coisas que eu faço por exemplo, isso aqui, olha. Eu venho aqui em pincel, venho aqui, você pode apertar a tecla K dentro do seu teclado, né? Aí você vem aqui em mais, pincel, aí você vai escolher o tipo do seu pincel, tá? Eu quero fazer uma máscara automática. E qual é o efeito que eu quero dar? Eu quero dar de clarear. O que é a máscara automática? Para eu... Não vou nem colocar clarear, eu vou colocar esse daqui, olha. Clareador de dentes. Ó, que daí ele fica bem legal aqui, ó. Clareador de dentes. Daí o olho dela fica bem clarão, assim, fica bem bonito mesmo, né? Então eu posso colocar um outro pincel, só que eu coloco um aprimoramento da íris, para a íris ficar mais brilhosa, brilhosa. Opa, aqui. Ó. Isso caso você queira, né? Ela não está precisando muito, tá tranquilo. Essa menininha é linda. O que eu faço? Aqui, olha, eu vou manter essas cores aqui, né? E geralmente eu ia cortar aqui para aparecer mais... Será que eu faço isso? Não, não vou fazer não, porque eu achei bonito essa cor aqui embaixo. Então eu vou deixar ela aqui. Ela, eu vou fazer o seguinte. Você pode apertar a tecla Q do seu teclado, e se você quiser tirar aqui as marquinhas na pele, né? Caso você queira, né? Como é evento social, eu não fico tirando muito, entendeu? É só se alguma coisa atrapalha. Não fico fazendo filtro de beleza no rosto. Por quê? Porque isso daí é um trabalho já mais publicitário, é um trabalho mais, vamos dizer assim, que não tem a ver, entendeu? Não tem a ver. Então eu estou colocando aqui os pincéis, eu coloquei o da íris, agora eu vou colocar o clareamento nos dentes de novo aqui, olha, para o olho ficar branquinho. Porque quando o olho aqui, o olho fica branquinho aqui, meu, ressalta muito mais, fica muito mais bonito. Fica muito mais, ó, o antes e o depois. Bom, aqui é uma foto mais artística para mostrar aqui que eles estavam brincando, né? Não gosto desse amarelo vindo daqui, mas poderia colocar em preto e branco, mas aí a foto perde o poder, né? Nesse caso. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui em HCL e tentar trabalhar a saturação do laranja, né? Vamos ver se eu diminuir a cor laranja. O problema é que daí eu tiro do bracinho. Mas o amarelo, vamos ver, eu acho que é o do amarelo que eu... Aí, ó, pronto. Tá vendo?
O HSL, o poder dele, aqui olha, a foto está amarelada, mas a mesa é branca. Ela invadiu o amarelo de outro lugar. Ó, então eu deixei aqui, tá bom? Essa foto vai ficar mais ou menos assim mesmo. Eu gostei, tá minimalista, tá mostrando que as crianças estão trabalhando. E aqui eu mostrei o resultado desse trabalho. Olha que legal. Com essa foto aqui mais graciosa. Deixa eu fechar aqui um pouquinho nelas. Tá bom? Essa foto aqui, meu, ó, eu nem preciso mexer, mas às vezes eu não me aguento e eu mexo, entendeu? O que eu vou fazer aqui? Clareamento dos dentes. Vou deixar a íris não, o branquinho do olho e os dentes, que daí dá um realce muito especial. Dá um realce muito especial, entendeu? Ó, chama atenção. A fotografia, ela tem que chamar atenção para os olhos, tá, pessoal? Os olhos, é incrível isso daí. Deixa eu ver se fica legal em preto e branco. Vou deixar em legal preto e branco, aperto a tecla V do teclado, tá? E, obviamente, para preto e branco, eu vou aumentar o contraste e eu aumento aqui a textura, ó, para dar mais profundidade e a claridade um pouquinho, tá? Ó, antes e depois. Vou deixar maior aqui, tá bom? Sem um tratamento básico de branco. Tem mais essa foto aqui, né? Ó, tá vendo que às vezes a criancinha aqui, ó, no caso, ela tá com o branco do olho meio amarelado, entendeu? Uns ficam mais avermelhados. Se você deixar branquinho, vai dar um realce maior. Eu vou dar um crop aqui em cima, porque aqui essas informações aqui não tem a ver. E também aqui tem esse branco com amarelo, ficou estranho. Quero deixar tudo amarelo, ó, e fechar. Como o foco está nessa menininha, então a gente olha já para ela, né? Deixa eu ver aqui também. Ó. Tá bom? Aqui só o ajuste geral foi suficiente. Deixa eu diminuir um pouquinho do realce para ver como é que fica. Ah, ficou bom. Porque daí eu pego mais detalhes da roupinha dela e tudo mais. Quando a foto estoura muito, eu jogo aqui um realce. Ó, aqui eu poderia jogar um realce também, ó. Para aumentar os detalhes, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a exposição. Opa, tá indo para o laranja, peraí. Aumentar um pouquinho aqui a exposição. Eu vou tirar esses pontinhos aqui, olha, no rosto dela. Vou tirar aqui. Acho que é uma pelinha descascando, alguma coisa. Porque quando eu for exportar essa foto, isso aqui vai aparecer. Vai aparecer muito, entendeu? E daí, às vezes, fica... como é que é? Agora já tá aqui. Chama muita atenção. Eu gosto de chamar atenção para os olhos. Então, por isso que eu deixo clarinho aqui. Tá bom? Gustavo, que câmera você usou? Gustavo, como que você faz para tudo mais? Que focar? Pô, tá, tem aquele vídeo que eu mostrei para vocês de como eu fotografei detalhes desse evento social. Essa menininha fez uma carinha aqui bem diferente. Deixa eu ver se focou. O foco não tá perfeito, mas tá bonitinho ainda. O que eu vou fazer? Obviamente, eu vou... Aí sim, o olho aqui eu vou deixar muito bem evidente. Por quê? Aí é a graça dessa foto, tá? Então eu vou meter aqui. Cara, eu tô fazendo tanto aprimoramento da íris que vocês não... e o olho aqui, realce dos olhos, que vocês não vão esquecer nunca mais como é que faz isso daí, né? Então, ó, aprimoramento da íris. Só tenho que tomar cuidado para não ficar tão forçado. Mas olha, o olho dela já é... Cara, ela tem um olho muito mágico, né? Tem que tomar cuidado para não forçar aqui e pesar na mão. Meu, eu não gosto dessa informação aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Mas daí perdeu a composição. Vou deixar assim. Legal. Aqui já tá massa do jeito que tá. Essas duas aqui eu já vou diminuir o realce, tá? Para eu ganhar um pouquinho de
Para diminuir o real, você tem que ir em básico aqui, tá? Não esquece. Para eu ganhar um pouquinho mais de... Vou aumentar aqui a exposição agora para eu ganhar um pouquinho mais de detalhes. Deixa eu ver essa foto. Essa foto, essa aqui, olha, acho que ela tá meio clara demais, tá? Massa. Agora o Matheus, meu filhinho. Essa foto é para ser vista assim, tá? Assim ela fica meio que normal, sem graça, né? Então, deixa eu... Ó, vocês conseguem me ver aqui no olho dele, olha, fotografando de cima? Vai lá no vídeo que eu falei para vocês de como que eu fiz essas fotos com a 50mm, que daí vocês vão pegar os detalhes. Tá num card que apareceu no comecinho, então eu coloco aqui na descrição do vídeo, tá? Para vocês assistirem. Agora aqui, íris, clareador dos dentes aqui. Bom, eu vou falando aqui, cara, eu quero dar bastante informação para vocês. E eu quero que vocês façam, sabe o quê? Escreva aqui. Como é que eu viro a foto assim, ó? Alt e esse colchete aqui, ó. Ou Command, ó, esse colchete aqui, ó. Tá? Eu viro aqui. Espero que vocês tenham pegado aí a parada. Deixa eu ver se eu dou um corte aqui. Não, não vai dar. Beleza, vamos aqui para outro bloco, tá? Esse bloco, eu vou deixar ele menos amarelado, menos azulado, eu vou aumentar a temperatura, tá? Ó, se tá azul, eu quero deixar amarelado. Por quê? Para ficar parecido com o bloco anterior, entendeu? Ó, por exemplo. Ó como é que tá amarelado aqui. Não vai ficar igual, tá? Não vai ficar igual, mas fica parecido. Aqui a condição de luz estava menor. Deixa eu aumentar aqui. Estava menor, então vou aumentar aqui. Tá? Então, aqui eu já vou dar uma acelerada. O que eu vou fazer aqui, tá? Vou fazer uma brincadeira aqui com vocês. Eu vou colocar um filtro, fazer um de efeito. Ó, vou colocar aqui um filtro de efeito. Tecla M, clica o M, ó, puxa aqui, um filtro gradiente, tá? E qual que vai ser o negócio aqui? Vamos dar uma cor, né? Aqui tá como clareador de dentes. Não quero clareador de dentes, não. Eu vou mudar para saturação. Saturação, eu vou aumentar um pouquinho a saturação aqui, da parte de baixo, tá? Eu vou colorir a parte de baixo, para deixar mais forte. Eu vou apertar a tecla M de novo e vou colocar um filtro vindo daqui. Aqui eu vou colocar um amarelado, ó. Amarelado. Saturação, deixa eu colocar aqui. Pode ser qualquer um, tá? Pode ser cor, saturação, o que você quiser. Aqui, ó. Então eu vou puxar aqui pro amarelo, ó, para dar uma coloração nessa foto, né? Olha como é que ficou, beleza? Ó, antes, depois, né? Então, por que o amarelo? Porque opa, desligou aqui minha luz. Por que o amarelo? Porque o amarelo e o azul são cores complementares no círculo cromático, tá? Então tem vários detalhezinhos assim. Eu gosto de fotografar os pais, né? Aqui vou deixar em preto e branco, nessa ocasião. Beleza. Para o preto e branco, que nem eu falei para vocês, eu gosto de aumentar o contraste e a textura. Legal? Tem aqui essa menininha, não tem muito o que fazer. Tem esse outro menininho. Ó, aqui é legal mexer nos olhos, especialmente quando eles ficam escuros, tá? Aí que tá, é especialmente quando fica escuro. Tá bom? Ó. Então eu vou colocar aqui um outro que é do íris. Íris. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Beleza.
Ó, outra foto. Ó. Bom, a Eva. Deixa eu melhorar aqui a composição, tirar esse negócio aqui. Aí. Ó, de novo aqui. Aqui, a ideia aqui é a simetria, entendeu? Então eu vou ter que pegar os pontos aqui da mesa e eu mexi na mesa para deixar reto, porque ela estava torta a foto, senão ela... E aqui é legal colocar bastante vibração, bastante cor mesmo, entendeu? Eu vou vir aqui no HSL e eu vou tirar um pouquinho de amarelo. Fechou. Essa foto e essa foto, elas estão parecidas, ó. Ai, meu, não focou a Eva, não focou. Mas eu vou deixar a foto porque ela tá muito legal. Então aqui eu fiz uma técnica de dupla exposição, tá? O que eu vou fazer? Eu tenho que agora deixar essa foto bonita, tenho que impactar. Eu venho aqui desembaçar para aparecer melhor, entendeu? Eu vou aqui em HSL e eu vou tirar um pouquinho de amarelo e de laranjado só para dar uma... Ó, já está melhorando. Deixa eu melhorar aqui um crop. Aqui, agora, o que eu vou fazer? Textura. Um pouquinho de textura. Bastante vibração. Tá? Apertar a tecla M para eu colocar um filtro legal. Olha, aqui eu vou colocar um filtro amarelado. Tá? E aqui eu vou colocar um filtro, diminuir a saturação aqui, mais avermelhado. Ó, legal? Ficou muito mais legal do que essa, né? Então vamos para frente. A Eva, eu vou descartar essa foto. Ela tá fora de foco. Essa foto aqui, eu fiz ela para mostrar a salinha, né? Questão de composição, eu dividi em simetria, usei esse espaço negativo aqui. Pode colocar em preto e branco, vou colocar em preto e branco porque tem muita informação colorida, ó. Tem esse carrinho, tem essas coisas, o pessoal não sabe para onde olha. Então, vou deixar essa em preto e branco, que ela ficou legal. Então, aumentar um pouquinho a textura, aumentar um pouquinho o contraste, né? E um pouquinho a sombra mais aqui. Fechou. Ficou bem legal. Ficou bem legal. E é isso aqui, gente. Isso aqui... aqui eu preciso de mais cor. Entendeu? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um filtro, mais cor não, mais luz. Eu vou colocar um filtro só aqui. Porque a foto, eu tenho que equilibrar ela. A iluminação, ela tem que ficar aqui, ó. Aqui, porque é aqui que eu quero que as pessoas vejam, tá? Então eu vou vir aqui na faixa de ferramentas, em pincéis, eu vou pegar o degradê radial. Ou então você aperta Shift M, né? Que vai aparecer esse degradê radial. E eu quero luz só aqui na criancinha. Ó, luz só na criancinha. E aí eu pego a tecla M, né? Eu vou colocar um fio. Ou então pego um degradê linear, né? Que é a mesma coisa. E eu vou diminuir a iluminação aqui. Vou diminuir a iluminação aqui, ó. Tá vendo? Olha, que eu tirei iluminação daqui e coloquei aqui, ó. O que acontece? Você vai olhar aqui para a criança. Tá legal? Tirei uma foto da professora trabalhando. Professora das criancinhas, né? Aqui, olha, vou diminuir um pouquinho as marquinhas do rosto dela. Diminuir um pouquinho, né? Aqui é só a parte mais grossa aqui, caso você queira. Massa. Vamos aqui brincar um pouquinho com o negócio? Deixa eu colocar aqui um pincel nos olhos, aprimoramento da íris. Gustavo, vale a pena ficar fazendo esses detalhes? Eu quero... para minha igreja, entregar o melhor, entendeu? E daí o que eu faço? Eu faço, entendeu? Estou aqui e dedico esse tempo. Gustavo, precisa? Não. Só que daí a foto, ela ganha mais poder se você fizer isso, entendeu? Ó, a diferença, entendeu?
Vem aqui em mais, pincel, vamos colocar aqui a pele dela, vamos trabalhar a pele. Vem aqui, ó, suavizar tom de pele, ó, coloca aqui. Esse suavizador de tom de pele, ele do Lightroom, é um pouquinho forçado, né? Ele força um pouquinho a mão, mas fechou. Legal? Ficou bem legal. Ficou bem melhor que da outra. Ó, o antes e depois. Bom? Vamos ver aqui. Ó, essa menininha não interessa na foto aqui, então deixa eu cortar. Foi. Bom. Agora o próximo bloco. Entendeu? Bloco das pessoas chegando na igreja. Tá? Aqui, olha, não tem muito o que fazer, só vou deixar um pouquinho mais quente, que eu gosto das cores mais quentes. Né? Ah, Gustavo, como é que você fez essas fotos? Ó, aqui na descrição do vídeo eu explico. Olha, eu quero ganhar iluminação, eu quero diminuir a luz aqui. Tem muito estourado, eu quero luz neles, então a gente tem que fazer uma inversão, tá? Tem que diminuir os realces, né, para diminuir aqui as altas luzes aqui atrás. E eu vou colocar aqui no céu, vou vir aqui em máscara e eu vou colocar aqui, olha, selecionar assunto. O Lightroom, não sei se ele vai entender dessa aqui, porque tem muita coisa interferindo. Ah, deixa eu ver. Entendeu, ó. Ele entendeu aqui aonde que tem pessoas para eu poder... Inteligência artificial do Lightroom. E o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar a iluminação só neles, ó. Ó, eu vou aumentar a iluminação deles e vou diminuir no geral. Olha como é que ficou muito melhor. Ó. Beleza? E aqui eu ainda vou aumentar um pouquinho as sombras. Tá bom? E diminuir um pouquinho a exposição. Aqui vou fazer a mesma coisa. Aqui não, aqui eu acho que eu vou colocar em um preto e branco. Um preto e branco vai ficar bem legal. Mas mesmo assim eu vou fazer aquilo lá, tá? Eu vou vir aqui e vou colocar aqui, selecionar assunto. Ele vai entender que assuntos são pessoas e que isso daqui são pessoas. Ele entende como uma silhueta de pessoas, olha só. Olha que massa. Ó, vou aumentar o deles. Eu aumentei o deles, eu vou diminuir agora a exposição, porque eu vou ganhar o fundo. E vou diminuir os realces, tá? Ó. Legal? E eu vou colocar em preto e branco. Essa foto ela tá legal em preto e branco. Vou aumentar a textura e o contraste. Opa! Contraste. Beleza, ficou bem legal essa foto. Particularmente essa eu vou só deixar mais amarelada. Vou colocar um efeitozinho, olha. Vou colocar um efeito de... efeito dourado, efeito outono. Tá? É um pincel, que eu tenho meus presets, né? Que até mesmo eu vendo do Lightroom para fazer aqui as minhas pré-definições. E esse aqui já está pronto, né? Ó, eu dei uma avivada aqui no fundo. Legal? Como que eu faço isso? Você clica aqui em pincel normal, né? E aí você aumenta aqui, olha, a temperatura, né? Aumenta um pouquinho a exposição, aumenta um pouquinho a claridade e aplica, tá? Aqui eu quero tirar as sombras, mas só deles, né? Eu venho aqui também, mais selecionar assunto. Daí ele vai ver uma forma humanoide, tá? E vai aqui. Só que ele colocou o efeito aqui, não quero efeito. Vou deixar aqui para clarear um pouquinho. E também eu vou deixar um pouquinho de... tirar um pouquinho de sombras deles. Aí. Beleza, olha só, o antes e depois. Que massa. Bom, pessoal chegando na igreja. Agora aqui, ó, o que eu tenho que fazer? Aqui eu vou colocar vários efeitos. Ah, o que eu vou fazer, pessoal? Essa foto aqui... Não, vamos aqui por blocos, para ser mais didático, tá? Essa aqui eu já vou colocar em preto e branco, entendeu? Eu posso vir aqui, olha, apertar Ctrl C e tirar, né, todas essas remoção de manchas, cortar e mascarando. Tira essas opções
e aí você vem aqui, ó, e dá um Ctrl V, que daí você pega os detalhes de preto e branco, os detalhes não, ó, toda a configuração e já manda para cá, entendeu? Essa foto aqui eu não gostei muito porque o microfone está tapando o rosto dessa moça, mas tudo bem. A iluminação dessa igreja é de um tom mais amarelado mesmo, tá? Só que eu não quero deixar tão amarelado assim. Não quero deixar tão amarelado assim. De todas as fotos aqui, eu vou diminuir um pouquinho o balanço de branco, tá? Vou diminuir um pouquinho a temperatura. E vou aumentar aqui um pouquinho o magenta. Beleza. O que importa é o bloco todo estar em unidade, tá? Agora aqui eu vou colocar pincéis de efeitos. Ó, M, que fica esse efeito, que já estava o efeito outono antes, né? Mas vamos colocar aqui balanço, exposição. Eu vou usar aqui efeitos de temperatura. Então, aqui eu vou colocar amarelado. Apertei M de novo, só que aqui eu vou colocar uma cor que contraponha essa. Que é aqui o lilás. Ó, já dá uma outra sensação aqui para a foto. Então, para o seu trabalho ficar mais agradável, você pode brincar, tá? Com esses efeitos. Aqui eu vou usar aqui correção de transformação. Vou usar aqui upright, clica aqui, ó. Só que eu não quero automático, tá? Não quero upright automático. Então eu vou fazer manual. Ó, põe uma linha aqui para ele entender que essa linha aqui está errada e põe uma linha vertical aqui, olha, para ele consertar. Tá bom? Aí eu venho aqui em restringir cortes, tá? Foi demais, ó. Então deixa eu, não ponho restringir cortes, eu mesmo restringo o corte que eu quero, porque cortou ela muito embaixo aqui. Ó que massa. Daí aqui, eu aperto a tecla Q, que é a remoção de manchas, e ele vai encontrar aqui um lugarzinho. Então, ó, ficou bem massa. Ó, olha o antes e depois. Tá? Só para ela ficar inteira na cruz. Massa, né? Eu posso apertar a tecla M e não colocar um efeito de cor, tá? Eu vou colocar um escurecer para simular uma vinheta, para tirar essa iluminação daqui e as pessoas olharem só para ela. E eu faço em forma de aqui em forma de que é inclinado, né? Um triângulo, ó, um triângulo aqui e o outro aqui, ó. Você vê que vem duas linhas, né? Ó, convergendo a luz nela. Legal? Isso daqui que é edição, gente. Isso que é edição. Eu vou cortar aqui o que não me importa. Aqui aquela deu Ctrl V já, porque eu peguei esse preto e branco daqui, entendeu? O que o preto e branco é legal? Você pega a expressão da pessoa, entendeu? Ó, você pega a expressão, cara, coisa mais linda. E também dá trabalho mexer com cor, tá, gente? Dá trabalho. Olha aqui, coisa linda essa foto. Não tem nem muito o que fazer nela. Se eu mexer, eu estrago ainda. Aqui, olha, vamos colocar aquele filtrozinho. Aquele M. Colocar aqui. Se você coloca, ó, aqui, eu acho que tá meio forçado, tá? Tá demais. Então deixa só uma lembrança. M de novo, só que aqui você não vai colocar amarelo, você vai colocar esse. Ó, só para dar um... Aqui, mesma coisa. Aqui agora. Ó, presta atenção. Olha a diferença. Entendeu?
Essa aqui tá massa, hein? Ó. Vou fechar mais nela aqui. Tá vendo esse círculo de Fibonacci? Eu coloco nela, ó. Se você apertar Shift O, você muda o local. E se você apertar O, você muda o tipo de aplicação para composição. Perceba que o círculo de Fibonacci fecha no rosto dela. Regra dos terços, a interseção fecha aqui no rosto dela. Esse outro fecha aqui no rosto dela, então ela está num ponto bem agradável, tá? Deixa eu fazer alguns tratamentos específicos. Eu vou diminuir aqui o realce, né? Deixa eu ver se preto e branco fica legal. Deixa eu colocar uma cor aqui, olha, um efeito de cor. Só para brincar um pouco aqui. Esse pontinho aqui está me incomodando. Deixa eu tirar ele aqui. Esse ponto aqui também me incomoda, esse ponto de luz aqui, ó. Aí, para focar nela aqui o negócio. Lindo. Isso aqui é uma dupla exposição. A foto já saiu assim da câmera. Deixa eu ver se eu apertar em desembaçar aqui. Isso, fica melhor. Deixa eu tirar um pouquinho aqui, ó. Isso. Não, se você quer saber como fiz essa foto, deixa aí nos comentários que eu faço uma explicação rápida. E se for o caso, essa foto aqui ela tá sem poder, eu vou tirar ela da curadoria. Essa aqui já tá legal, essas duas, essa e essa. Essas duas estão legais. Essa já vou deixar em preto e branco. E essa daqui eu vou deixar em cor. Tá, aumentar um pouquinho aqui. Legal. Essa foto aqui ela tá parecida com uma aqui do começo. E ela tá cortando ali. Então eu vou tirar ela aqui da curadoria. Essas aqui, olha, do pastor. Vou tentar cortar onde fica interessante. Vou colocar aquele efeito. Tá falando de colorful, ele tá falando de cores, então eu coloquei aqui cores complementares. Entendeu? Aqui é uma silhueta. Óbvio, né? Como vocês podem ver. Eu vou vir aqui em transformação e vou tentar mexer de forma que pareça que eu esteja mais de frente, entendeu? Vou colocar preto e branco. Opa! Mexer de novo aqui. Isto! Para aparecer mais a silhueta dele, eu vou ter que mexer aqui nas cores pretas e nas sombras. Diminuir as sombras. Ó. Legal? Dá pra apertar a tecla M aqui, ó, e vou escurecer ainda mais esse canto. E esse aqui também. Para... clarear não, escurecer. Porque eu não quero que as pessoas olhem para cá. Eu quero que as pessoas olhem para os pontos de luz, que estão bem legais. E aumentar o realce desses pontos de luz. Tem um pontinho de luz aqui atrapalhando. A tecla Q, remoção de mancha. Aqui também. Só para escurecer mais, tá bom? Bem legal. Antes e depois, tá? E essa foto aqui estava mais legal. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar essa foto aqui e eu vou marcar tudo. Vou copiar ela para cá. Vamos ver qual que fica mais legal. Essa ou essa? Essa daqui, porque a mão ela tá mais perto. Deixa eu tirar essa foto daqui. Beleza? Esse senhor aqui, ele tá muito sério. Eu vou tirar daqui.
Aqui eu gosto de preto e branco. Opa! Vou pegar esse preto e branco aqui. E vou tirar aqui remoção de manchas, cortar e mascarando. E vou colocar aqui. Só que aqui eu vou aumentar o contraste. Não, contraste não. Diminuir as sombras. Aumentar a textura e a claridade. Beleza. Vamos ver se essa foto aqui ela agrega alguma coisa. Acho que sim. Para mostrar. Vou mostrar o fundo da igreja, legal. Aqui não tá legal. Beleza. Deixa eu cortar aqui. Para mostrar a igreja. Aqui eu vou colocar um Shift M. E eu quero luz aqui no pastor. Então eu vou deixar aqui clarear. Ó. Legal? Tá precisando de mais vida essa foto. Então eu vou colocar a tecla M. Vou colocar um efeitozinho aqui de... E outra tecla M aqui. Esse efeito aqui eu vou mudar a cor, tá? Vou deixar essa cor aqui. Só que eu vou deixar mais suave. Só pra a pessoa que tá aqui ficar intrigada. Falei, meu, de onde? Que massa. Ah, dá pra melhorar aqui, olha. Dá pra deixar maior aqui, ó. Esse... Aqui. Tirar a máscara automática. Isso, ó. E a luz extrapola aqui. Ó, que massa. Tá? Aqui ficou legal também. Aqui eu vou diminuir a exposição e eu vou tentar pegar o realce aqui, ó. Beleza. Aí, estou. Essa foto aqui vai legal, pôr mais textura nela. Massa. É uma visão, né? É legal você rodar, andar. Como eu tenho essa, e eu já tenho a foto de frente da igreja, eu vou tirar essa e essa daqui da curadoria. Vou tirar essas duas aqui. Essa aqui tá muito legal. Então, vou colocar uma corzinha aqui. Vou colocar uma corzinha aqui. Tá? Na verdade aqui eu vou escurecer um pouquinho também, porque eu quero que as pessoas olhem aqui pro pastor, entendeu? Porque senão a imagem ela vai ficar confusa. Aperta a tecla R, que é o crop. Ó, tá bom? Essa foto funciona muito em preto e branco também, tá? Aqui. Aí, só que daí é o seguinte, deixa eu só colocar aqui escurecer. Você vai ter que diminuir as luzes aqui e aqui. Porque senão a pessoa vai ficar olhando para vários lugares e não vai olhar aqui para o meio. Vamos aqui então mexer na textura. Essa foto aqui eu vou tirar ela porque eu tinha que estar mais perto da câmera para eu conseguir alguma coisa. E o pastor tinha que estar aparecendo aqui mais. Eu acho que perdeu a força. Ah, essas daqui são legais. Ó, deixar retinho aqui a parede. Esse vitral aqui eu vou tentar fazer com que ele apareça, diminuindo a exposição e os realces. Eu vou colocar mais saturação mesmo. Esse colorido aqui. No pastor eu vou dar um Shift M,
que é esse filtro radial, e eu vou colocar luz nele. Mais um pouquinho de luz nele. Tá? Senão o negócio se perde aqui. Vou deixar essa em preto e branco. Né? Podia colar lá, Shift M de novo. Vou deixar mais luz aqui. Clarear. Tá bom? E vamos aqui seguindo para o final. Preto e branco. Essas daqui, elas chamam o preto e branco. Vou aumentar aqui a textura e a claridade. Chamam o preto e branco. Tirar essa. Essa aqui está repetida. Ó, preto e branco. Estou dando as configurações anteriores, tá? Aqui eu acho que eu vou colocar um preto e branco, porque tem muita cor, tem cor. Tá, vamos tentar mexer aqui. Tem muita luz estourada lá fora, então realce eu vou diminuir. Ctrl M, eu vou deixar luz, eu quero luz aqui, ó. Aqui eu preciso de luz. Entendeu? Ó. Aqui eu não preciso de luz. Então aqui eu vou escurecer. Aqui eu vou escurecer. E aqui eu vou escurecer. Quer saber como é que eu fiz essa foto? Na descrição do vídeo tem eu fotografando tudo isso aqui com uma 50mm. Isso aqui tudo eu fotografei com uma 50mm, ok? Vamos aqui colocar mais luz. Essa foto aqui tá basicona, entendeu? Aumentar o contraste, a textura, e já tá bonito. Todas elas já estão com nitidez e tal, tá? Porque a gente fez naquela primeira parte. Aqui eu não vou mexer, ela já saiu assim da câmera. Dupla exposição. Técnica. Diferente aí. Aqui vai ter que rolar aquele preto e branco básico, né? Ó. Bom. Preto e branco. Aumentar a textura e a claridade aqui. E aqui, para finalizar, pegar mais esse bloco, aumentar aqui um pouquinho a temperatura, brincar um pouco aqui com a textura. Aqui é o finalzinho deles indo embora. Aqui eu vou ter que fazer um trabalho um pouco maior aqui. Ctrl M. Colocar a luz aqui no rosto do pastor. Tinha uma criancinha ali. Aqui ele cumprimentando a galera. Aqui ó, com a menininha. Era aquela foto lá. Aqui ele fica olhando para todo lado. Deixa essa aqui em preto e branco. Aumentar a textura. Fala para mim a sua dúvida, né, do Lightroom, colocando o seu comentário aqui. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Se chegou até aqui é porque você gostou muito, dá aquele like. Vai aparecer aqui embaixo uma playlist somente com edição de imagens para Lightroom. Se você curte, você está no lugar certo. Meu nome é Gustavo Souza, fica comigo, siga o seu coração. Tchau, tchau!